Já pensou em receber R$1.000 todos os meses sem precisar fazer nada? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como, através dos fundos imobiliários, você consegue ter essa renda e, o melhor de tudo, através de uma análise simples e prática. Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Eduardo Dantas e se você é novo por aqui, nesse canal você vai encontrar tudo sobre investimentos, porém com uma pegada diferente do que você costuma ver aí pela internet, porque aqui tudo que você vai ver é com base em estudos científicos e em dados. Mas antes da gente começar, já deixa teu like, se inscreve no canal, isso ajuda a gente aqui a propagar esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. Parece sonho, né? Ter ali aqueles R$1.000 todo mês sobrando na conta para você usar como quiser. Mas e se eu te disser que é plenamente possível você conseguir essa renda e o melhor, investindo em um ativo que é um dos mais conhecidos pelos brasileiros? Os imóveis. Com certeza você deve conhecer alguém que investe ou que queira investir ali em imóveis, só que o que dificulta esse tipo de investimento é que a maioria das pessoas não tem os recursos suficientes para poder comprar vários imóveis, vários terrenos, vários apartamentos, porque isso demandaria muito capital. E é aí que entra uma alternativa que te permite comprar imóveis a preços irrisórios, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos que investem em imóveis ou ativos atrelados a imóveis. Funciona mais ou menos assim: um grupo de pessoas se reúne para comprar determinados imóveis que separadamente elas não conseguiriam comprar. Por causa do alto custo para se comprar determinados tipos de imóveis, demandaria muito capital que sozinhas as pessoas não conseguem comprar individualmente cada imóvel. E se juntando a essa possibilidade de compra, por isso que é criado um fundo imobiliário. O fundo imobiliário em si já tem aquela característica de ser um ativo que é atrelado a imóveis, que já remete aos investimentos mais conhecidos pelos brasileiros. E outra característica que ele também tem é o fato de ele pagar rendimentos mensais. Assim como os aluguéis pagam rendimentos para quem tem a posse do imóvel, os fundos imobiliários também pagam rendimentos para aquelas pessoas que são donas das cotas do fundo. Só que os FIIs possuem uma vantagem em relação aos imóveis em geral. Porque quando você é dono de um imóvel, você tem que lidar com o inquilino, pagar a administradora, fazer toda aquela gestão dos custos que o imóvel tem e, além de tudo, ainda pagar imposto. No fundo imobiliário você não precisa pagar nem imposto de renda, também não tem a dor de cabeça de estar lidando com custos sobre o imóvel em si. Os fundos imobiliários, via de regra, são bem acessíveis para qualquer tipo de pessoa. Existem fundos como o MXRF11 que custa ali na faixa de R$10, R$11 e que qualquer pessoa pode adquirir uma cota e já começar a receber rendimentos mensais. Outra característica é que esse fundo ele paga próximo ali de 1% ao mês de rendimento. Isso significa dizer que um investimento de R$1.000 nesse fundo, no primeiro mês geraria uma renda de R$10. No segundo mês mais 10, no terceiro mais 10 e no final de um ano você teria recebido ali R$120 de rendimento do seu investimento. Agora, pensando no tema do vídeo, que é montar uma carteira que te pague R$1.000 por mês, seria necessário montar uma carteira muito mais robusta. Não dá simplesmente para você comprar tudo de MXRF11 só porque ele paga 1% ao mês e achar que essa carteira seria sustentável no longo prazo. Primeiro, que você estaria muito exposto a um único ativo e qualquer ruído que tivesse no mercado imobiliário ali poderia te causar um prejuízo muito grande. E segundo, porque pensando de forma geral, tem estudos que mostram que uma carteira diversificada é capaz de dar um retorno muito melhor para quem investe no longo prazo. Tendo isso em mente, é necessário fazer uma combinação de ativos para que a gente consiga performar melhor e de forma mais segura. Para facilitar o entendimento, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente vai montar uma carteira de investimento juntos com base no Factor Invests e em modelos de investimento. Como vocês podem ver, eu estou aqui no site do Fundamentos e a gente vai pegar essas informações que eles disponibilizam sobre os fundos imobiliários, essa lista que eles têm lá dentro do site, e vai criar um filtro com base em Factor Invest e em modelos de investimento. Bom, eu vou copiar as informações lá do site e vou gerar uma planilha para que a gente consiga trabalhar com esses dados de forma mais simplificada. Com a planilha devidamente tratada, a gente já consegue trabalhar ali o modelo de 5 fatores proposto pelo Nobel de Economia Eugene Fama e trazer as características que fazem mais sentido na hora de fazer o investimento em ativos de renda variável. O modelo em si ele foi proposto com base no mercado de ações lá dos Estados Unidos. Porém, dá para a gente fazer uma adaptação
e estabelecer os mesmos padrões para o investimento em fundos imobiliários. E partindo desse pressuposto, existem alguns indicadores que remetem a cada característica que a gente vai utilizar para montar nossa carteira. O primeiro passo é fazer associação dos indicadores com os fatores do Factor Investing. Dentre os fatores que o Jim Fama propôs lá no estudo que ele fez, o primeiro que a gente vai trabalhar é o fator qualidade. E aí, quando a gente pensa em qualidade, o que é que nos vem à cabeça? Basicamente é algo que tem características superiores às dos seus concorrentes e um produto que seja mais resistente ou que tenha uma experiência muito melhor. E trazendo isso para dentro do mercado financeiro ali para o investimento em FIIs, a gente pode dizer que qualidade seria equivalente a um FII com bons imóveis que tem um bom retorno em relação ao seu custo de compra. Unido dessas informações, a gente já começa a saber quais são os indicadores que a gente vai utilizar para nossa análise de investimento em FIIs. E um deles, o que melhor quantifica a qualidade de um imóvel, de um fundo imobiliário na realidade, o cap rate mostra exatamente isso. Mostra ali quanto de rendimento aqueles imóveis dão para o fundo imobiliário. E esse vai ser o nosso primeiro filtro na hora de estabelecer quais são os melhores fundos imobiliários. E como a gente está falando de um modelo quantitativo de investimento, o que a gente vai fazer basicamente é ranquear quais são os melhores ativos em cada tipo de característica e somar no final todos esses pontos e estabelecer quem são os primeiros e, no caso, seriam os melhores fundos imobiliários para se ter em carteira. Vocês vão notar que existem alguns fundos que têm cap rate igual a zero. É basicamente porque eles são fundos de papel. Então, como não possuem imóveis dentro do corpo do fundo, eles não têm como fazer essa métrica de retorno sobre os imóveis investidos. Então a gente vai de cara já eliminar todos esses fundos de papel. Agora a gente já criou um ranking com base no cap rate, que seria a característica que melhor exprime a qualidade de um investimento em fundo imobiliário. Um outro filtro que eu gosto de fazer é em fundos imobiliários que tenham mais de um imóvel, de preferência acima de 5 imóveis, porque isso aí já dá uma maior diversificação e a gente já elimina fundos monoativos e fundos com poucos ativos ali que são um pouco mais arriscados. Agora a gente já pode ir apagando alguns outros indicadores que nesse caso aqui a gente não vai usar na nossa análise. Já temos um dos fatores que seria a qualidade, que aqui a gente quantificou através do cap rate, só que a gente quer comprar bons FIIs a bons preços, então a gente precisa de um indicador que diga quanto aquele FII ali está valendo, se ele está sobreavaliado ou superavaliado. Você vai ver por aí em muitos canais que um indicador interessante para saber se o fundo está superavaliado ou subavaliado é o PVP. Só que eu não gosto de utilizar o PVP porque ele é com base em uma certa subjetividade. Eu prefiro usar o FFO com valor de mercado combinado, e aí a gente sabe exatamente ali quanto é que aquela empresa ali está valendo com base no seu fluxo de caixa. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é justamente eliminar os FIIs que tem FFO negativo. Se ele tem fluxo de caixa negativo, provavelmente tem algum problema com ele. Ele ou não está dando retorno, está tendo só custo e o resultado dele vem de outro lugar, não exatamente das operações do fundo imobiliário. Eliminados os fundos que têm FFO negativo, a gente vai precisar fazer um cálculozinho para achar quanto seria o valor de mercado dividido pelo FFO.
Depois de fazer os cálculos, a gente aqui já tem quanto é que o fundo imobiliário distribuiu de rendimento nos últimos 12 meses de forma total. A gente tem o valor de mercado do fundo imobiliário e agora a gente pode fazer uma simples divisão para saber ali quanto é que tá o valor de mercado em relação aos proventos distribuídos pelo fundo imobiliário. É um cálculo bem semelhante do utilizado para achar o EV/EBITDA ali das ações, que são inclusive base para você fazer métodos quantitativos de investimento e utilizar inclusive um bem famoso que é a Magic Fórmula. Acabamos de fazer o cálculo e a gente já encontrou o valor de mercado por FFO e agora é só fazer o ranking para ver em que posição cada fundo imobiliário ficaria com base no valor de mercado por FFO. Agora eu vou dar uma limpada na nossa planilha só para a gente ficar mais fácil de conseguir obter os dados que a gente quer. E depois a gente vai fazer um outro filtro para poder escolher somente os fundos que tiverem determinada liquidez e valor de mercado. Como critério para excluir os fundos que têm pouca liquidez, eu vou utilizar uma liquidez ali por volta de R$100 mil no mínimo, porque infelizmente o nosso mercado ainda é muito pequeno e não dá para ter um filtro tão maior do que esse, e senão a gente vai acabar excluindo quase todos os fundos imobiliários que estão à disposição para a gente poder fazer compra. A gente já fez esses dois filtros e deu aquela enxugada na planilha, podemos ir para um ranking final que some as duas métricas que a gente estabeleceu como um fator de maior relevância para a nossa escolha dos fundos imobiliários. Bom, e no final a gente faz aquele filtro para achar a sequência de quem ficou melhor colocado com quem ficou numa pior posição com base nesse modelo de escolha de fundos imobiliários. Bom, então esse aqui seria o ranking com os melhores fundos imobiliários para você investir agora no momento. Só que tem um detalhe. Antes de você sair comprando esses fundos, eu quero dizer que isso aqui não é recomendação de investimento. E outro ponto, algum desses fundos aqui pode ter um track record muito pequeno, que é tempo de bolsa muito curto. Então é bom que você verifique antes de comprar se algum desses se enquadram nesses critérios de eliminação. Se o fundo tiver menos de 5 anos, eu não recomendo que você compre. Inclusive, digo para você eliminar dessa lista, e com os que sobrarem, aí você pode já decidir se vale a pena ou não comprar com base nesse filtro que a gente fez. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de como funciona uma análise com base no Factor Investing e como utilizar modelos quantitativos de investimento para tomar as melhores decisões. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.